Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Barbosa. Queria acolher você que vai nos acompanhar hoje nesse programa de rádio. Seja muito bem-vindo nessa segunda-feira à noite, dia 17. Te convido a ficar com a gente para ouvir a palavra de Deus, o que será anunciado aqui nessa noite, para que você receba e acolha mais uma vez a semente do reino de Deus. Assim como ouvimos ontem na missa, né? O semeador sai a semear todos os dias, e hoje novamente nós temos uma semente para colher, para que ela possa germinar na terra do nosso coração e um dia dar frutos. Eu me chamo Gabriel, faço parte da comunidade Bom Jesus, participo do grupo de oração Jovem São João Paulo II, que acontece todo domingo à noite às 19 horas. Vocês estão convidados a um dia a fazer a experiência de participar de um grupo de oração com a gente. É muito bom. E mudou minha vida, essa experiência de estar com Deus, pelo menos uma vez na semana à noite, né? Dedicar a Ele esse tempo para acolher a sua palavra e discernir a sua vontade. Queria fazer um breve momento de oração aqui antes de irmos direto para o tema de hoje, que é a salvação gratuita em Cristo. Então, se você pode, né? Vamos fazer esse breve momento de oração, pedindo que o nosso anjo da guarda nos auxilie nessa noite aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege e guarda, governa e ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos ler um trecho da carta de São Paulo aos Efésios, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. E depois nós vamos fazer aqui algumas colocações sobre essa doutrina cristã que São Paulo nos apresenta aqui na carta aos Efésios. Lembrando que a palavra de Deus, né, ela é a vontade de Deus sobre a nossa vida, e São Paulo, ele possui o título de apóstolo. Então toda vez que um apóstolo fala, toda vez que nós lemos uma carta apostólica, nós estamos ouvindo a Cristo falando com cada um de nós através da sua igreja. Ele que é a cabeça, né, constituiu os apóstolos e todos nós como membros do seu corpo místico, né? Então Cristo nos dá essa graça de ouvirmos a sua voz também pela boca dos apóstolos. Então eu te convido a pegar comigo Efésios 2, do 1 ao 10, e nós vamos ler aqui esse trecho. A palavra diz assim: E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados, que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros por natureza, verdadeiros objetos da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Até aqui, palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, irmãos, te convido a carta, ela é extensa, né? Uma linguagem um pouco antiga, a linguagem bíblica, mas que nós vamos atualizá-la aqui neste momento de pregação. Então, eu te convido a realmente ficar atento àquilo que Deus pode manifestar no seu coração agora à noite. Então, nós que andamos aqui na igreja, nós que recebemos a semente de Deus, é comum, né, sabermos que Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a verdade porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas
Jesus Cristo é uma pessoa, e quando uma pessoa diz que é a verdade, quando Jesus nos disse que é a verdade, é como se ele estivesse colocando o ser humano, a pessoa humana, o gênero humano, a raça humana, como a verdade sublime, né? Porque nós temos outras verdades, mas que são inferiores à verdade humana. Como, por exemplo, nós temos uma verdade matemática, que é dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Né? Isso é uma verdade matemática. Dizer que 2 mais 2 seria igual a 5, por exemplo, seria um erro. Né? Nós sabemos, a matemática é uma ciência e ela nos explica que 2 mais 2 é igual a 4. Mas ela é uma simples matemática, né? Ela está a serviço do homem. Também existe uma verdade simples aqui, né? Uma verdade biológica, né? Dizendo que as plantas se alimentam por meio de fotossíntese, né? Isso acredito que você aprendeu na escola também, nas aulas de biologia. E isso é uma verdade biológica, né? Mas quando o nosso Senhor diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida, Ele está colocando o gênero humano, a raça humana, acima de todas as outras verdades. E é por isso que isso é tão importante, é por isso que o que a gente vai meditar aqui hoje é tão importante. Porque ela vem em primeiro lugar. O gênero humano, a pessoa humana está em primeiro lugar. É correto dizer que Jesus se encarnou justamente para remir o gênero humano, a raça humana. E é isso que a gente vai meditar um pouco aqui nessa noite. Então, meus irmãos, para entendermos aqui Efésios 2, de 1 ao 10, né, voltamos ao Gênesis. E lembremos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Que Ele criou a raça humana, a pessoa humana, assim como a palavra lá em Gênesis diz, né, a sua imagem e semelhança. Então Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Nós somos filhos de Deus e antes do pecado original tínhamos tudo em equilíbrio, né? A nossa identidade, os nossos sentimentos, as emoções, o nosso corpo físico e a nossa alma vivia em equilíbrio. E Deus colocou em cada um de nós o maior dos seus dons, que é o dom da liberdade. Deus nos fez livres, ou seja, nós que fomos criados numa comunidade de amor, numa comunidade trinitária, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e recebemos o dom da liberdade. Ou seja, nós somos livres. Deus conta com a nossa liberdade para buscá-lo. É por isso que nós temos em cada um de nós essa liberdade de fazermos, né, de tomarmos a nossa decisão, de decidirmos o rumo da nossa vida. É porque Deus colocou em cada um de nós, e isso é uma propriedade de Deus, porque Deus é amor. E só o amor é livre, que nós temos também a liberdade, portanto nós podemos tomar as nossas decisões. Nós podemos tomar essas decisões. E diante dessa liberdade, o homem, né, a raça humana, tomou uma má decisão, e que é o que está descrito lá no livro do Gênesis, que é comer o fruto proibido, ou seja, ele foi enganado pela serpente, né? Assim como esse texto diz, que nós somos enganados pela serpente e naquele momento nós nos tornamos escravos, nós perdemos essa condição de liberdade e nos tornamos escravos do pecado, nós cometemos um pecado contra Deus. E é por isso que nós perdemos, é por isso que esse dom da liberdade ele foi realmente manchado em nossa vida. Nós não somos mais tão livres assim. Né? Nós não temos mais a liberdade de não sentir fome, de não sentir frio, de não morrer, né? Isso é uma coisa que nós precisamos comentar diante dessa doutrina que está escrita aqui também. O homem, depois do pecado original, ele está condicionado à morte. Portanto, todos nós passaremos por essa experiência da vida. Todos nós um dia morreremos. Mas para que tenhamos a esperança, né, Cristo vem em nosso favor. Mas essas são as consequências do pecado original na nossa alma. Nós perdemos a nossa liberdade. Nós nos tornamos escravos. O homem que foi criado para gerenciar as coisas de Deus, né? Acho que a gente pode dizer assim. O homem que foi criado para realmente se servir de tudo que Deus fez. O homem que foi colocado acima de toda criatura. O homem que foi dado o dom de Deus da liberdade, que foi concebido na inteligência racional. Através do pecado original, ele perdeu essa liberdade. E ele se torna escravo das suas paixões. Escravo até mesmo das coisas materiais. Hoje nós vemos os irmãos, nossos irmãos que sofrem, por exemplo, né, para exemplificar, para evidenciar tudo isso que nós estamos partilhando, os nossos irmãos que sofrem de algumas dependências químicas, né? Com certeza é muito triste, mas é um exemplo muito claro de que alguma coisa deste mundo dominou o ser humano.
É quando o ser humano não consegue mais se livrar de um vício químico, por exemplo. É quando alguma substância química deste mundo conseguiu dominar a liberdade da alma humana, né? Isso é muito fácil de evidenciar quando nós colocamos o nosso olhar, né, com muito carinho assim, a esses irmãos que ainda sofrem dessa condição de pecado que nós estamos. Mais algumas condições sobre o pecado original, né? O homem é escravo daquilo que ele domina. Nós que fomos chamados a dominar a obra de Deus, né, agora nos tornamos escravos de cada uma delas. E isso é evidenciado aqui nos primeiros versículos dessa carta, que diz: E vós outros estáveis mortos por vossas faltas pelos pecados, cometestes outrora seguindo o vosso modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Então, tentando traduzir o que esse versículo diz, né? Que essa é a condição humana a partir de agora. E essa é uma experiência que todos nós passamos diariamente, né? O nosso coração anseia por Deus, mas nós estamos como que privados desse paraíso. Nós estamos meio que privados dessa presença íntima de Deus. Essa condição onde toda a humanidade se encontra. E as pessoas que desconhecem a doutrina cristã podem acabar por procurar essa felicidade, essa sede de Deus em outras coisas. Podem procurar a felicidade e a sede de Deus nas coisas do mundo. E assim tem sido. Assim nós temos vistos, né, em alguns exemplos que acontecem ao nosso lado, nos jornais, na internet que nós lemos, que as pessoas têm buscado essa fome de Deus em outros lugares. E aqui vem a novidade cristã, né, que nós que somos cristãos cremos firmemente nisso, que Jesus é o nosso Salvador, ou seja, Ele veio para se tornar o escravo no nosso lugar. Ele veio assumir na sua carne, no seu corpo, e é por isso que nós veneramos o corpo de Cristo, né, na Semana Santa, em toda a Santa Missa. Ele veio assumir essa condição de escravo que todos nós temos. Ele é o Redentor, o resgatador, né? É como se faz um escravo... Como é que poderíamos fazer que um escravo se tornasse livre, né? É isso que Cristo fez com cada um de nós. Ele realmente assumiu a nossa posição. A paixão de Cristo que nós celebramos, né, uma vez no ano, esse tempo tão solene da igreja, quando nós voltamos o nosso olhar para a paixão de Cristo, nós vemos que ele foi maltratado, que ele foi xingado, que ele foi escarnecido, que ele levou em sua carne o peso dos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Aquilo que aconteceria com cada um de nós se nós não tivéssemos Deus como Salvador, nós passaríamos por aquilo, não por aquele sofrimento de cruz, mas nossa vida não teria sentido nenhum se Cristo não tivesse vindo por cada um de nós para nos resgatar dos nossos pecados. Então Jesus se fez escravo no nosso lugar. Ele assumiu a nossa condição de escravo. E Jesus é o caminho de volta ao paraíso, né? Essa também é uma das missões salvíficas que Cristo teve por cada um de nós. Ele veio realmente abrir novamente esse paraíso da onde nós decaímos com o pecado original. Ele agora se torna o caminho de volta. Ele nos leva a essa comunhão trinitária. Ele nos leva ao seio de Deus. Quando nós seguimos a Cristo e temos Ele como Salvador de nossas vidas. Ele se torna o caminho de volta para a salvação eterna, para o paraíso. Porque Ele morreu no nosso lugar. E isso vem evidenciado nos demais versículos, né, no 4 em seguinte. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Essa foi a obra salvífica de Cristo em nossas vidas. Ele veio realmente para nos dar essa salvação. E como nós aplicamos essa salvação em nossa vida, né? Assim como eu dizia no começo, Cristo, Ele é a cabeça da nossa igreja. Ele é a cabeça desse corpo místico. Portanto, toda vez que nós recebemos desse corpo os sacramentos,
nós recebemos uma dose novamente dessa salvação. Todas as vezes que nós batizamos, né, as crianças, todas as vezes que nós entramos na fila da comunhão, todas as vezes que nós recebemos o sacramento da penitência, nós atualizamos essa salvação de Cristo em nossa vida. É como se nós aplicássemos em nós um remédio para a luta contra o pecado que ainda existe em nós, não mais o pecado original, porque foi apagado com o batismo, mas sim as consequências desse pecado original que ainda está em nossos corpos. A vida sacramental é realmente uma vida íntima de Deus que vai salvando a nossa vida, que vai melhorando a nossa condição aqui na terra. Nós ainda sofreremos com as consequências do pecado, mas nós precisamos procurar esse remédio que é oferecido pela igreja. E nós queremos firmemente também que todas as pessoas que encontram-se em estado de graça, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, elas podem estar salvas. E serão salvas pelo corpo da igreja. Serão salvas pela Igreja Católica. Nós cremos firmemente nisso, que todas as pessoas que se salvam através da igreja. Gosto muito de uma história de o padroeiro dos padres. Quem é mesmo? São João Maria Vianney. É uma história muito conhecida, mas que diz que um homem que se suicidou, né, se jogando de uma ponte, ele no tempo, né, antes dele chegar na água, antes dele se chocar ali com a água, ele teve tempo de se arrepender dos seus pecados, e com isso ele se encontrava no purgatório e em breve seria salvo. Essa história é muito conhecida, né, porque mostra a misericórdia de Deus para cada um de nós. Existe tempo para salvação no pulo de uma ponte, mas é também devido a cada um de nós não deixarmos para a última hora. Não deixarmos para a última hora da nossa vida para realmente abraçar a salvação de Cristo. A palavra de Deus nos ensina que existe apenas um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a ação de Deus dentro da nossa alma. O Espírito Santo habita dentro de todas as pessoas. E ele atua como uma voz em nossa consciência, nos indicando Jesus como Salvador, nos indicando um caminho da salvação. Portanto, todas as pessoas trazem dentro de si a voz de Deus. E aqueles que escutam a voz de Deus podem sim atingir a salvação. Mas não deixemos para a última hora. Não deixemos para a última hora da nossa vida, porque realmente não sabemos que hora pode ser essa. Amém? Essa é uma verdade de fé que todos nós devemos trazer. Nós não sabemos qual dia e nem o momento que será a nossa última hora. Portanto, não nos deixemos, né? Não nos caminhemos nessa vida, nesse estado. Então, Deus pronunciou uma salvação sobre nós. Essa é uma obra de Deus a nosso favor. Não é pelos nossos méritos, assim como essa carta diz, mas sim pelos méritos de Deus. Foi Ele quem pronunciou a salvação sobre a nossa vida. E hoje nós nos encontramos salvos. Portanto, eu creio que a alegria ela é uma condição da vida cristã. Nós realmente devemos ser alegres. Porque se meditarmos brevemente sobre a morte, né, veremos que já existe sobre nós essa promessa da vida eterna. Já chegou aos nossos ouvidos. Já chegou ao nosso coração esse anúncio da palavra. De que após essa vida existe sim salvação. Existe sim um lugar de eternidade. E esse lugar é sim o seio da Trindade. E o único caminho que pode nos levar até lá é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Amém? Então o Espírito Santo ele faz essa obra dentro de cada um de nós. E é por isso que nós devemos dar espaço ao Espírito Santo. É por isso que nós devemos dar cada vez mais espaço para que o Espírito Santo vá fazendo essa obra de salvação em nossa alma. Portanto, eu te convido brevemente neste momento a começar a adentrar nesse momento de oração através da efusão do Espírito Santo. Eu te convido brevemente a ir silenciando o seu coração, para que possamos entrar nesse momento de comunhão com o Espírito Santo e pedir que Ele realize em nós essa obra da salvação. Assim como essa carta diz que a salvação é gratuita em Cristo, é gratuita, é uma obra de Deus em nosso favor.
assim também o Espírito faz em nós essa obra. Assim também o Espírito Santo atualiza em cada um de nós essa obra de salvação, através de Jesus. É por isso que nós pedimos, Senhor, nessa noite, que o Senhor volte os seus olhos para cada um de nós que vos ouve agora. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que coloque o seu olhar sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor incline o seu olhar à nossa condição, a condição que estamos aqui sobre a terra. E com a sua misericórdia, Senhor, nós pedimos que o Senhor envie sobre nós o seu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor envie sobre nós este que é a sua promessa, este que é o nosso Consolador, esse que é o Paráclito, esse que é o nosso Auxiliador, o seu Espírito, Jesus, aquele que ressuscitou-te dos mortos, aquele que operou maravilhas em nosso meio, aquele que salvou os pecadores, aquele que curou os enfermos, aquele que te ungiu desde o seu início, Jesus, desde a sua concepção, aquele que estava e está junto de ti desde antes da fundação do mundo. Nós pedimos que esse mesmo Espírito seja enviado sobre nós, para a nossa conversão, para a nossa salvação. Nós pedimos nessa noite, Senhor, em seu nome, que o Senhor olhe com misericórdia para cada um de nós que estamos nessa geração, que estamos nessa fase, neste ano, nesse dia, que estamos aqui ouvindo a sua palavra. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, tende misericórdia de nós e enviai sobre nós o seu Espírito, Senhor, pois tanto precisamos de santificação, tanto precisamos, Senhor, atualizar essa palavra em nossa vida, tanto precisamos, Senhor, atualizar essa salvação na nossa história, através da intercessão de Nossa Senhora, nossa Mãe. Nós pedimos que o Espírito Santo nos visite, Senhor, nessa noite. Nós pedimos, Senhor, e te damos liberdade para que o seu Espírito haja em nós, que o seu Espírito vá cada vez mais abrindo espaço para ti, Jesus, abrindo espaço para a sua presença, para a sua salvação, para a sua palavra. Nós pedimos que o Espírito Santo opere nessa noite, Senhor, uma obra sobre a terra do nosso coração, para que essa semente que foi lançada caia em solo fértil, Senhor. Não deixe que a nossa afetividade nos atrapalhe. Cure, Senhor, a nossa afetividade através dessa palavra, através do seu Espírito Santo. Nós pedimos nessa noite, Senhor, em seu nome, enviai sobre nós o seu Santo Espírito. Enviai sobre nós a sua graça, Senhor. Vem sobre nós, ó doce Espírito Santo. Eu te convido a clamar essa presença do Espírito Santo, assim como a igreja nos ensina. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Te convido a colocar a mão sobre o seu coração agora, e se você precisa, faça um breve exame de consciência. Realmente se coloque diante da presença de Deus e realmente medite que não é através das suas forças, não é através dos seus méritos, mas que a salvação é gratuita de Deus. Cabe ao nosso coração acolher essa mensagem, cabe ao nosso coração acolher essa palavra, cabe ao nosso coração acolher essa pessoa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, separe esse momento, separe esse tempo que nós estamos aqui para fazer esse breve momento de oração e relembrar na presença de Deus que a salvação é gratuita, não envolve
os nossos méritos, mas os méritos de Jesus por cada um de nós. É quando nos assemelhamos a Ele. É quando nos aproximamos dEle. É quando acolhemos Ele em nossa vida que a salvação entra em nossa história. É quando nos abandonamos em seus planos, em seus sonhos. É quando colocamos Ele acima de todas as coisas. É quando acolhemos Ele com carinho e amor. É quando separamos tempo para Ele. É quando decidimos, dia após dia, ouvir a Sua palavra. É que acolhemos a salvação em nossa vida, que é gratuita e que vai se atualizando dia após dia. Portanto, meu irmão, se existe ainda um grande esforço, uma grande preocupação da sua parte, do que acontecerá nesse dia da salvação, separe essa noite para meditar nessa verdade, que a salvação de Cristo é gratuita. Que a salvação de Cristo foi dada a cada um de nós. Que nós sim temos os nossos esforços de conversão. Devemos sim nos esforçar para nos converter. Devemos sim colocar em prática as palavras de Deus. Mas lembre-se dessa noite, que por mais que você faça, por mais que você se esforce, a salvação é gratuita. É gratuita de Cristo por cada um de nós. Que possamos então nessa noite meditar sobre essa verdade. Que possamos apaziguar as nossas preocupações em relação à salvação. A nossa salvação e a salvação das pessoas que amamos. Da salvação da nossa família, da salvação dos nossos amigos, da nossa comunidade, da nossa paróquia. Daqueles que nos rodeiam, daquele que nos relacionamos. Vamos separar essa noite para meditar nessa verdade e para apaziguar as nossas preocupações, que são tão verdadeiras, são tão reais, mas que lembremos nessa noite que a salvação, ela é uma graça que precisa ser acolhida. Portanto, separe este momento dessa noite para meditar nessa verdade e diga ao nosso Senhor que você acolhe nessa noite gratuitamente a salvação da qual Ele teve por você. Você também pode lembrar, colocar na sua imaginação a paixão de Cristo, a paixão de nosso Senhor, as suas chagas, a sua coroa, o seu lado aberto, e realmente veja que Ele fez por você, Ele fez por cada um de nós. Que possamos acolher esse sacrifício. Inocente, morreu em meu lugar. Inocente, tanta dor ele assumiu. Morreu em meu lugar. Inocente, morreu em meu lugar. Tanta dor ele assumiu, morreu em meu lugar. O preço que foi pago ele pagou por mim na cruz, e agora tenho vida que é dele. E o preço que foi pago
morreu em meu lugar. Morreu em meu Ainda me lembro daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. E olhando pra ele, Eu percebi que era eu em seu lugar, eu em seu lugar. ainda me lembro Daquele olhar, era o mesmo olhar, sempre foi o mesmo olhar. Eu percebi que era eu em seu lugar. eu em seu lugar. Meus irmãos, lembre-se, no início que eu dizia, essa é a verdade para o gênero humano. Nós estamos muito acima, nós somos muito mais importante do que verdades matemáticas, do que verdades científicas. Realmente, veja como a verdade sobre a raça humana, sobre o gênero humano, ela é a principal verdade, é essa que não pode ser perdida. E é por isso que quando o nosso Senhor diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida, Ele se refere a todos nós, a todos nós. E você que tem fé, você que acolhe essa mensagem de salvação, você é convidado a fazer um caminho sobre essa terra. E esse caminho é a pessoa de nosso Senhor. É por isso que é normal que você sinta em seu coração contradições, porque Ele também foi contradito. É normal que você sinta em seu coração uma espécie de abandono, porque Ele também foi abandonado. É por isso que você se assemelha com Ele. E é por isso que o sofrimento, para aqueles que acolhem a fé em Cristo, ele tem agora um sofrimento em formato de cruz. Não é mais um sofrimento sozinho, mas é um sofrimento semelhante ao de nosso Senhor. Essa é a verdade para o gênero humano que a igreja tem a nos oferecer. E essa é a verdade que o nosso coração acolheu, que o meu coração acolheu. É a verdade para todos, para todos. É claro que eu também trago comigo as pessoas que amo, as pessoas que trabalham comigo. É claro que eu também me preocupo com a salvação de cada uma delas. Mas nessa noite, lembre-se que a salvação é gratuita. Que é gratuita, foi dada a cada um de nós. Cabe a cada um de nós aceitar esse sacrifício e caminhar no caminho da vida cristã. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, assim diz nosso Senhor. Ninguém voltará a esse estado de graça, ninguém voltará a essa felicidade plena que é descrita no livro do Gênesis, a não ser por outro caminho, a não ser por outro corpo. E esse corpo é a nossa igreja. Todas as pessoas que se salvam através da Igreja Católica. Se salvam através do corpo místico de Cristo. De todas as outras religiões. É isso que nós cremos. E é por isso que nós andamos dentro dessa igreja. Amém?